Glória a Deus. Amém? Deus é bom? Sempre. Deus é muito bom. Tem alguém que é mineiro aqui? Não? Mineirinho? Mineirinho, quando quer ter uma conversa, diz assim, vamos ter um dedinho de prosa? Não é? Não é assim que o mineiro fala? Vamos ter um dedinho de prosa nessa manhã, que aquilo que o Espírito colocou no meu coração, no meu espírito, para ministrar nessa manhã, é sobre o nosso chamado. Amém? E o Espírito, nessa manhã, quer que a gente conheça, ou reforce aquele que já conhece, algumas verdades espirituais a respeito do nosso chamado. Porque, queridos, todos nós, diga assim comigo, todos nós temos um chamado para o Senhor. Amém? No reino do Espírito, não existe coadjuvante. Não existe o ator principal e o coadjuvante. Existe um chamado e cada um vai exercer o chamado conforme aquilo que Deus propõe, aquilo que Deus coloca dentro de nós. Lá em Romanos 12, verso 1 e 2, fala que a gente tem que ter uma renovação da mente para experimentar a vontade de Deus. E essa vontade, na realidade, no original, não é vontade, é propósito de Deus. Porque vontade parece que é só um desejo, né? Não é? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para mim. Então parece que Deus deseja e vamos ver se vai dar certo, né? Uma vontade parece que é alguma coisa que ainda vai dar certo. Vamos ver se vai dar certo. Não, é um propósito de Deus que Deus tem para cada um de nós. E esse propósito, ele é bom, ele é agradável e ele é perfeito. E essa palavra perfeita lá de Romanos significa que ela é completa. Ela fecha o ciclo. Ela tem um início e um fim. Então o propósito de Deus para mim e para a tua vida, ele é perfeito, ele é completo e ele é suficiente. Amém? Glória a Deus. A primeira verdade que talvez isso aqui a gente consiga fazer mais umas 10 pregações aqui e continuando as verdades, né? Mas vamos para a nossa porção de hoje, né? A verdade que Deus tem para nós nessa manhã. E a primeira verdade que o Espírito Santo colocou no meu coração é que a verdade para um chamado eficaz, perfeito e agradável é por causa do amor e da graça de Deus que se manifesta em nossa vida. É por causa dele, é por causa do amor dele, é por causa da graça dele que se manifesta na nossa vida. Não tem a ver com a gente, não tem a ver com aquilo que a gente é, não tem a ver com aquilo que a gente sabe, mas tem a ver com aquilo que Deus é. Olha, vamos ler junto comigo Efésios 2. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Eu ainda estou em dúvida se eu leio com óculos ou sem óculos. Sabe aquela distância que quase que você enxerga sem óculos? Aleluia. Do 2 até o 11. Ele vos deu vida. Volta aí o primeiro. Ele vos deu vida, estando vós mortos dos vossos delitos e pecados. Nós estávamos como? Mortos. Amém? Então tem a ver com ele, não tem a ver com a gente. O morto tem vontade? O morto consegue se levantar? O morto consegue reivindicar? O morto consegue fazer alguma coisa? Não. Tem a ver com ele. Amém, queridos? Nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Era isso que a gente fazia. Nós éramos inimigos de Deus. Nós andávamos no sentido contrário de Deus. Deus estava de um lado e a gente andava do outro lado. Amém?
entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por naturezas filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em? Aleluia! Por causa do grande amor com que nos amou. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Repete comigo, pela graça fomos salvos. Aleluia! Oh glória! E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então onde nós estamos assentados hoje, queridos? Nos lugares celestiais, junto com quem? Cristo Jesus. Aleluia! Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então é mediante a fé, não é de nós, parte de lá para cá. É um rei dando alguma coisa para um morto, é um rei dando alguma coisa para um mendigo, é um rei que a via é de lá para cá, nunca daqui para lá. Então pela graça nós somos salvos, pela fé, e isso não vem de nós, isso é dom de Deus. É Deus que nos salva pela graça. Eu não precisei fazer nada para que a graça de Deus me alcançasse. Eu só precisei tomar posse daquela graça que estava sobre todo mundo pela fé. Eu tomei posse pela fé. E aí sim, e aí veio a salvação. E isso veio de Deus para mim. Amém? Não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Para um pouquinho aí, Vlad. Você pode ler comigo esse versículo? Pois somos feitura dele. Repete comigo. Criados em Cristo Jesus para boas obras. Para boas obras. Para boas obras. As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Se há um propósito de Deus para que a gente fosse salvo, para que a graça e a misericórdia dele se manifestasse na minha e na sua vida, é para que nós, juntamente com ele, andássemos em boas obras. Amém? Nós fomos chamados para isso. Então há um chamado na minha vida, há um chamado na tua vida, porque há um propósito de Deus para que a gente seja salvo. Deus nos salva pela graça, para que a gente ande em boas obras, e o reino dele e a justiça dele se estabeleça através da minha e da tua vida. Amém? Amém? Olha para quem está do teu lado e diz assim: Deus conta contigo. Aleluia. O 11. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne, chamados em circuncisão, por aqueles que se intitulam incircunciso na carne por mãos humanas. Nós não somos mais agora cidadão dessa terra. Nós nos tornamos, pela fé, pela graça, por causa de um propósito eterno de Deus, nos tornamos filhos. Amém? Então, eu quero que você entenda que o chamado de Deus para a minha vida e para a tua vida não tem a ver com aquilo que você faz. Amém? Tem a ver com aquilo que você se torna. Não é o que eu faço. A gente tem uma tendência de olhar para aquilo que a gente faz. A gente tem uma tendência de dar uma nota por aquilo que eu faço ou por aquilo que eu não faço. Mas aquilo que eu faço ou aquilo que eu não faço não me capacita diante de Deus para a obra, porque a obra de Deus é muito maior do que isso. A obra de Deus é muito mais do que simplesmente eu fazer alguma coisa. A obra de Deus, essas boas obras que Deus me chama e Deus te chama, é algo tão tremendo e tão complexo, porque Deus, Ele nos transporta, é um transporte de reino. Você está num reino e passa para o outro. Então, de repente, agora, nós que andávamos, acabamos de ler aqui,
segundo aquilo que a gente achava, né? Porque a carne é aquilo que a gente acha, é a achologia, né? Eu acho que é assim. Não, não é assim. Eu acho que é assim, eu acho que tem que fazer isso, é assim que funciona, é assim que não funciona. Meu pai me falou que era assim, minha mãe me falou que era assim, o meu professor lá do primário me falou que era assim. Então a gente anda debaixo de uma achologia, debaixo de algo que está, uma lei que rege, que é contrária à graça, e é contrária à misericórdia. E aí, de repente, a gente é transportado. E a gente não está muito acostumado a ganhar alguma coisa sem merecer nada. Não é? A começar pelo técnico da nossa seleção brasileira, que instituiu a meritocracia. Né? O Tite fala sobre meritocracia. Então, você vai nas empresas, se fala em meritocracia. Você vai, tudo que você vai, agora depende, aquilo que eu vou ganhar, depende daquilo que eu faço. Queridos, ouçam, eu não estou querendo aqui anular a palavra de Deus, o princípio de semeadura e colheita, amém? É óbvio que a gente faz e a gente vai colher algumas coisas. Mas eu estou falando com gente madura aqui, amém? Estou falando com cristão, gente madura. Eu estou levando o nível da conversa para a gente entender a graça de Deus. Porque o imaturo pensa assim, se é graça, eu não preciso fazer nada. Se é graça, não preciso obedecer à lei, eu não preciso fazer nada. Agora, aquele que é maduro espiritual, entende que por causa da graça agora, você está acima da lei. Por causa da graça agora, você se move acima da lei, por causa da graça de Jesus. Porque Jesus venceu todas as coisas. Amém? A Bíblia fala que Jesus nos fez mais que vencedores. O que é mais que vencedor? Eu sou vencedor, mas eu sou mais que vencedor? Como? Né? O Flamengo foi campeão da Libertadores da América ontem. Ele foi um vencedor. Como é que eu vou dizer para ele que foi mais do que um vencedor? Como assim? Mais do que um vencedor. Sabe por quê? Por causa da graça. Porque quem venceu não fui eu, não foi você. Quem venceu foi ele. E mais que vencedor é aquele que vence sem precisar lutar. Amém? Se o Flamengo fosse campeão e não precisasse ter jogado, alguém tivesse ganhado por ele, ele seria mais que vencedor. Mas ele foi apenas vencedor, foi lá pelos méritos dele, foi lá e foi campeão. Mas nós nos tornamos mais que vencedores em Cristo Jesus. Porque quem venceu foi ele. Tem a ver com ele. Isso que é a graça. A graça tem a ver com Deus. E a graça, ela nos leva agora a cumprir o propósito de Deus, não mais por causa da lei, porque Deus manda. Não. Agora, a graça excede a lei. Lá em Romanos 4, se eu não me engano, em 14, fala que se eu obedecer a lei, eu estou anulando a graça e anulando a promessa que foi feita. Romanos 4, alguma coisa, acho que 14. Então não se trata de, quando eu falo de graça, é um chamado de Deus na minha vida, e Deus agora me chama pela graça, e Deus quer que eu cumpra um propósito eterno, porque se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Então eu não sou herdeiro porque eu cumpro a lei, amém? Amém ou não? Eu sou herdeiro porque eu sou filho. Eu sou herdeiro porque eu me tornei filho. É isso que você tem que entender, é isso que eu tenho que entender. É por causa da graça, por causa que Deus me amou, por causa daquilo que eu me tornei. Amém? Então a verdade é que o chamado de Deus, na minha vida e na tua vida, não tem a ver comigo e com você, amém? Vocês entenderam isso? Não tem a ver comigo e com você. Não é por causa da bela cor dos meus olhos, né? Não é por causa desse cabelo charmoso,
que eu tenho. Sei porque vocês riram, hein? Não entendi, mas amém. Glória a Deus. Aleluia. A segunda verdade, o segundo propósito, eu quero que você entenda. A visão que Deus tem de nós é diferente da visão que nós temos de nós mesmos. Vou repetir. A visão que Deus tem de nós é diferente da visão que nós temos de nós mesmos. Olha só, tem muita gente que se acha, né? Tem gente que se acha que é o bom, o bambam aí no mundo, sei lá, no futebol, o bambam no mundo em música, né? O cara se acha que ele é o Deus. Mas aqui, como eu estou falando para filhos, eu estou falando para servos, a nossa tendência, a não ser que a gente seja muito doido, muito desvairado, muito sem noção, né, de se achar alguma coisa diante de Deus. É ou não é? O cara tem que ser muito doido para chegar diante de Deus e se achar alguma coisa. Mas ao contrário, é que muitas vezes a gente parte para um outro extremo. Obrigado, quem me assoprou aí. Parte para um outro extremo. E o que é? É a gente se achar ruim demais para o chamado. É a gente se achar incapaz demais. É a gente se achar inapto para o chamado. E aí a gente fica pensando assim, mas a gente olha para a igreja, né? E vê outras pessoas e diz assim, aquele cara lá é muito mais preparado que eu. Aquele cara lá sabe falar muito melhor que eu. Cara, aquele cara sabe cantar demais. Então eles estão preparados para o chamado de Deus. Mas eu não. Eu, coitadinho de mim. Ó céus, ó vida, ó dor, ó azar. Né? Quem deu risada entregou a idade aí, né? Aleluia! Que é aquela hieninha lá do Lip e Hard. Aquela hieninha que reclamava, que tinha uma autoestima tão baixa, que se via terrivelmente. Mas eu quero te colocar que isso é uma coisa natural da nossa alma. Isso é uma coisa natural da nossa alma. A gente se achar incapacitado, a gente se achar pequeno, a gente se achar feio, a gente se achar sei lá o quê. Olha só, eu quero compartilhar com você aqui um exemplo, que é o chamado de Gideão. Eu acho que isso aqui já foi pregado tantas vezes, mas eu vou citar de novo. Só vamos ler, Vlad, o Juízes 6:15. Então todo mundo sabe que os midianitas estavam para invadir o país, e Gideão estava malhando o trigo no lagar. Lembra dessa história? Então, ele estava malhando o trigo onde pisa a uva. Lagar é onde pisa a uva, amém? Ele estava malhando o trigo dentro de um buraco, amém? Porque onde bate trigo é na eira, é um terrenão grande, assim, amplo. O trigo é batido na eira, mas ele estava batendo trigo no lagar, segundo essa palavra. Por quê? Porque ele estava escondido. Os midianitas estavam entrando nessa época e roubando tudo que eles tinham para comer. Pensa nisso. Pensa que você ouve notícia que está chegando alguém no teu bairro onde você mora, e eles vão entrar de casa em casa e vão roubar tudo que vocês têm de comida, de bem, de valor, os teus eletrodomésticos. Então Gideão estava escondido, tentando conseguir um pouco de trigo para a família dele. E aí chega um anjo do Senhor e diz para ele assim: varão valente. Aí ele olha, ele devia estar num buraco, né? Olhou para cima e disse assim: você deve ter errado de endereço. Você não deve estar entendendo o contexto da minha situação. Você não está entendendo que eu estou escondido aqui morrendo de medo, porque
O negócio está feio para o meu lado. O cerco está se fechando. Eu não vejo mais alternativas. Para onde eu olho, o negócio está feio. E a resposta dele foi assim: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Ó Gideão, ó céus, ó vida, ó dor, ó azar, minha família é a mais pobre, e eu o menor da casa do meu pai. E Deus olha para ele e diz: varão valente. A visão que Deus tem de mim e de você é uma visão diferente daquilo que nós temos de nós mesmos. Um outro exemplo, os espias. Quando Moisés mandou os 12 espias para espiar a terra, e eles não eram qualquer espias, né? Eles eram príncipes, e foram espiar a terra, lá em Números 13, 33. Números 13, 33. Também vimos ali a resposta dos espias. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes, e éramos nós aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Imagina a resposta que trouxeram. Deus capacita esses homens para que vão conquistar, para que façam, cumpram um chamado e um propósito. E quando eles chegam lá na terra, qual a primeira coisa que eles olham? As dificuldades. Qual é a primeira visão que eles têm? Cara, isso não é para nós não. Mano, os caras são grandes, velho. Você precisa de ver o tamanho dos gigantes. Como é que nós vamos chegar lá e tomar posse dessa terra? Vocês estão entendendo que isso tem acontecido com a gente? Deus te chama, coloca algo precioso na tua mão. E qual é a primeira coisa que você começa a ver? As dificuldades de exercer aquele chamado que Deus te deu. Por quê? Porque você começa a olhar para as suas aptidões, você começa a olhar para você mesmo, começa a olhar para as suas qualificações, começa a olhar no espelho e se vê e fala: não vai dar. Não vai dar, o negócio está muito difícil, é desproporcional. Aquilo que Deus quer que eu faça com aquilo que eu sou capaz de fazer. Só eu pensei assim? Não, alguém já pensou assim? Não é? A gente diz assim: é desproporcional, Deus, não dá. Aquilo que o Senhor quer que eu faça excede muito a minha capacidade, excede muito aquilo que eu posso dar, excede muito aquilo que eu posso fazer. Não vai rolar. Esse chamado, o Senhor deve ter se enganado. O Senhor deve ter chamado a pessoa errada. Só eu não? Terceira verdade. Deus não chama os capacitados. Ele nos forja para o chamado dele. Amém? Deus não chama os capacitados. Ele não está olhando aqui, né? Talvez nós como humanos, a gente ficaria aqui olhando daqui de cima. Pode ser que consiga. Esse aqui não, esse aqui não. Aquele ali pode ser, né? Que vai, que não vai. 1 Samuel 22. Põe aí, Vlad. Versículo 1 e 2. 1 Samuel 22, 1 e 2. Está falando aqui de Davi. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa do seu pai, desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, todo homem endividado,
todos amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Você toparia, deixa aí um pouquinho, Vlad, você toparia brigar com o rei de Israel chamado Saul, montando um exército com os caras lascados, endividado, tudo amargurado, com a alma destroçada? Você encararia? Não, vem para cá que nós vamos derrotar o rei de Israel, Saul, que estava louquinho para te matar. Você era capaz de levantar uns doidos desse? Como o teu exército? Fala aí, se a gente fosse olhar humanamente, olhar para esse exército aí e falar, cara, não vai rolar, né? Não vai dar. Olha, imagina a cara dos caras, porque ele, quando fala assim, amargurado de espírito, os caras estavam tudo angustiados, gente. Sabe? Os caras estavam ansiosos, estava tendo uma guerra, e eles não tinham mais o que comer. Eu tenho o meu sobrinho, que está com um pastor amigo meu, em Cuba, fazendo um trabalho lá, e conversando, eu fui na casa da minha irmã ontem, estava conversando com ele, e as pessoas esperam, ele vai para lá todo ano, as pessoas esperam ele chegar lá para conseguir um sabonete, porque eles não têm sabonete. As mulheres não têm absorvente, não tem calcinha, não tem nada. Então, pensa você viver num sistema que o governo te dá um pãozinho e um copo de leite por dia para você sobreviver, só. E você vai viver o mês todo com $20. Pensa a angústia que isso começa a gerar. Aí você quer comprar um papel higiênico, não tem papel higiênico. Você não consegue comprar o papel higiênico. Você consegue imaginar isso? Eu fiquei assim tão com pesar, porque esse pastor ele era da primeira igreja batista de Santo André, e a primeira vez que ele foi para Cuba, ele me chamou para eu ir junto com ele, talvez uns 13, 14 anos atrás, e eu não consegui ir. Mas eu fico imaginando o estado de espírito daquelas pessoas, a alma daquelas pessoas, que vivem em constante opressão, que vivem em constante necessidade, não tem água para beber. É muito terrível. E esses homens estavam vivendo mais ou menos num contexto desse, porque eles também nessa altura já eram tudo inimigo de Saul. E eles já estavam escondidos para fora das cidades, porque se Saul pegasse eles, eles morreriam. E eles estavam vivendo essa angústia, essa coisa toda. E aí, Deus separa estes homens, os lascados, endividados. Não é? Não parece com a gente isso? Não parece com a gente? Às vezes a gente olha assim e fala, meu Deus. Aleluia. 2 Reis 7:3. Em nome de Jesus, você vai sair daqui nessa manhã turbinado no Espírito para desenvolver o chamado de Deus para a tua vida. Amém? Aleluia. Aqui um outro contexto. Samaria cercada pelos sírios. E grande fome em Samaria. Quem conhece essa história? Que vendia uma cabeça de jumento por 80 ciclos de prata. Eu tive a paixão de fazer uma conta. 80 ciclos de prata é 6 mil reais hoje. Quem compraria uma cabeça de jumento por 6 mil reais para comer aqui? Um pouquinho de esterco de pomba, 100 reais, esterquinho de pomba para comer. Topa? 100 reais. Era isso que estava acontecendo.
Eles estavam sitiados e o rei ouvia as pessoas falando o que estava se passando, ao ponto de chegar duas mulheres e dizer: olha o que ela fez comigo, ela falou para mim matar o meu filho para a gente comer, eu matei e comi, quando chegou no dia de matar o filho dela, ela não quis matar. Pensa a mãe propondo matar filho para comer. Sitiado, angústia. Aí havia 4 homens leprosos, estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui, sentados até morrermos? Deus chama 4 leprosos. Leproso não tinha direito de nada, gente. Leproso, ele ficava à porta da cidade, lá de fora da cidade, para ver se alguém dava alguma coisa para ele comer. Ele não podia reivindicar nada, não podia fazer nada. Mas Deus chama 4 leprosos para fazer a obra dele, para livrar o povo de Israel. Perdão, de Samaria. Eu muitas vezes me sinto, a minha alma, como esses leprosos. Sabe? Quando Deus me chama, eu me sinto um leproso, eu me sinto uma pessoa muito incapaz de fazer. Mas a verdade é que Deus não chama eu ou você porque nós somos capacitados. Deus nos chama porque Ele sabe que através dele nós teremos vitória e teremos bom êxito em tudo aquilo que nós fizermos. Amém ou não? Amém? Não depende de você, amém? Não é pelo que você é, amém? Não é pelo que se preparou, amém? É pela graça dele que ele chama. A 4ª verdade: obedecer é o caminho do sucesso. Obedecer é o caminho do sucesso. Ainda que Deus te chame e você não se sinta capacitado, ainda que Deus te chame, que você se sinta totalmente fora do contexto, incapaz de poder cumprir o chamado de Deus na sua vida, obedeça. Obedeça ao chamado de Deus. Ouça a voz do Espírito. Saiba que Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está fazendo. E a outra verdade é: a vitória do Senhor é certa. Aleluia! A vitória do Senhor é certa. Vamos lá, algumas histórias. Gideão, todo aquele contexto. Então Deus usa Gideão com 300 homens e vence os midianitas e desbarata um exército que estava se levantando contra o povo de Deus. E Deus usou quem? Gideão. Sabe aquele Gideão? Ah, mas quem eu? Não dá. Posso te contar aqui não é um segredo, mas uma prosinha, um dedinho de prosa? Deus sabe aonde nós chegamos. Porque Deus conhece o futuro, Deus sabe o eterno já, amém? Sabe o que é o eterno já? É o agora, e a eternidade, para Deus é a mesma coisa. E Ele sabe aonde nós já fomos, então creia que Deus não se enganou com a sua vida, não. Amém? Deus não se enganou com você, não. Não. Deus já está vendo lá, sabe, a tua vitória lá, a tua conquista, o reino dele sendo estabelecido por tua causa. Deus já está vendo. Então o que você tem que fazer? Obedece e vai. Os espias, Josué e Calebe, obedeceram.
e conquistaram a terra. E foram lá tomar posse daquela terra que mana leite e mel. Hoje a pastora Rosana me falou uma coisa interessante. Ela disse que Israel, né, Rô, foi considerado o país com a melhor alimentação do mundo. E já sabia. Né? As pessoas estão vendo aí, porque Israel tem, não sei qual é o contexto, mas ela me falou isso ontem, hoje, não lembro. Que Israel tem a melhor alimentação, é o país com a melhor alimentação de todo o mundo. Deus não erra, gente. Deus não tem aquela de falar, ops. A gente fala, né? Ops, errei. Deus não tem essa. O nosso Deus é assertivo. Amém? E se Ele falou que conta com você, e o chamado dele está sobre a sua vida, e Ele conta com você, significa que vai se cumprir o propósito, a vontade dEle na tua vida. Vai se cumprir, não tem medo, não tem erro. Os valentes de Davi. Você sabia que esses doidos, esses endividados, esses angustiados, lá em 1 Crônicas 11, eles foram citados na Bíblia nome a nome. Teu nome está na Bíblia? O dos doidão lá está. Os angustiados, aqueles... E olha o que eles fizeram. Vocês lembram do contexto? Quantas coisas eles fizeram por Davi? Davi, no meio da guerra, disse assim, se eu pudesse tomar uma água lá do poço de Israel, né? Que coisa, né? O que os valentes fizeram? Atravessaram o fronte de batalha, foram lá e levaram água para o Davi. Aqueles doidão lá, alô. Depois, não sei se você sabe, mas Davi lutou com mais de um gigante, amém? Não sei se você sabia disso. Só que Davi já estava um pouco mais cansado. Quem foi garantir lá e matar o gigante quando Davi estava lá na peleja? Aqueles malucos. Os valentes de Davi. E ainda disseram para ele, chega, hein? Daqui para frente você não batalha mais não, hein? Porque a luz de Israel não pode se apagar. Então deixa aqui com a gente. E foram lá e mataram os irmãos do Golias. Esses valentes. Se cumpriu o propósito de Deus. Amém? E os leprosos de Samaria, na porta de Samaria? Eles foram até o acampamento dos sírios. Sabe o que Deus fez? Quando eles estavam chegando no acampamento dos sírios, fez eles ouvirem como se fosse marcha e barulho de carros, como se um grande exército estivesse se aproximando do acampamento dos sírios. Os 4 leprosos. E aí o que aconteceu? Eles saíram correndo. E largaram tudo. Largaram as armas, largaram as riquezas. O chamamento desses leprosos, o que era? Apenas ir lá. Só ir lá. Se eles não fossem lá, não ia se cumprir. Mas eles foram. E quando chegaram lá, imagina você estar no meio de uma fome louca, chega lá aquele monte de comida. E a Bíblia diz que eles ficaram que nem loucos, eles não sabiam o que fazer, escondiam no meio do mato, corria, comia, voltava, pegava. Aí eles olharam para o outro e falaram, gente, mas é muita coisa. É muita comida. O que nós vamos fazer com esse monte de comida? Nós precisamos avisar lá, né? Me lembrou, esses dias eu reassisti um filme. Eu gosto de assistir filme velho, viu, gente? Tem um filme que eu já assisti sei lá quantas vezes, porque é tão velho que eu já assisti algumas vezes. É do Ed Murphy, chama Trocando as Bolas. Você já assistiu? E 2
irmãos ricos, eles fazem uma aposta. E dizem assim: se a gente pegar um cara que é bem sucedido na vida e tirar as oportunidades dele, ele vai virar um delinquente. E se a gente pegar um delinquente e dar as oportunidades na vida dele, ele vai virar um cara bem sucedido. E aí o que eles fizeram? O rapaz lá, que era quase o vice-presidente lá, era um rapaz bem grandão, eles começaram a cortar tudo que ele podia, cortar cartão dele, simular que ele estava roubando coisas, ele foi preso, ele apanhou, ele foi fazendo um monte de coisa. Mas não era, o que eu quero falar para vocês é isso. E o Ed Murphy, ele era aquele cara que era morador de rua. Ele era malandro, ele roubava. E de repente eles pegam ele e põem dentro de uma mansão. E diz para ele assim: é tudo teu. Sabe qual foi a primeira reação dele? Ele queria roubar algumas coisas e começou a enfiar dentro do paletó dele. Aquilo que era dele. Porque ele não foi capaz de entender, né? Aí é onde eu quero mostrar um pouco aqui, não levar no final desse filme, mas esse contexto de entender o que é a graça. Ele não foi capaz de entender. E demorou algum tempo, e ele roubava as coisas, mas ele roubava e falou assim: mas... Aí o cara fala: tudo bem, você pode roubar, é teu. Pegava a bebida e colocava: mas é tua. Você faz o que você quiser. Aí ele pega todos os amigos dele e põe lá dentro da mansão e faz uma festa, e os caras roubando, quebrando tudo. E aí o cara olha para ele e fala: é teu, faz o que você quiser. Até um ponto que ele entendeu que ele não precisava mais roubar, porque aquilo era dele. E ele ganhou aquilo sem merecer nada. Ele não teve nenhum mérito para que ele esteja lá. Aí me lembrou da graça, sabe, Gerson, esse momento. Às vezes a gente não entende que Deus nos coloca numa mansão e nos dá tudo, e a gente fica olhando para aquilo e desejando aquilo como se aquilo não fosse nosso. Vocês estão aqui? Não é verdade? Às vezes a gente fica pensando e desejando que é como se aquilo não fosse nosso, mas nós já conquistamos aquilo pela graça. Muitas vezes, e eu vou falar aqui, meia culpa, estou falando aqui meus defeitos, meus pecados, porque eu tenho muitos defeitos. E às vezes eu achava que as pessoas não eram curadas quando eu orava, por causa que eu estava em algum pecado, alguma coisa. Não é possível. Né? Algumas são curadas, outras não eram. Gente, eu já fui no hospital orar, o cara morreu. Morreu. Bom, pelo menos eu preguei o plano da salvação para ele. Mas eu não queria que ele morresse. Eu orei para que ele fosse salvo. E às vezes a gente pensa que é por causa de alguma coisa, e a gente esquece de se mover pela graça. Porque quando Jesus curava as multidões, esse cara não era um crente, amém? Não tinha fé, não lia a Bíblia, amém? Os caras não liam a Bíblia. Mas a graça de Deus se manifestava naquele lugar. E por isso que a gente tem que, sabe, obedecer o chamamento e a graça de Deus. Porque eu entendi alguma coisa, eu ouvi uma coisa essa semana que para mim foi tremendo. Eu entendi que Deus, Ele tem um modus operandi, e a gente tem que entender isso, que o mundo espiritual são regidos por leis espirituais. E a unção, como fala lá no Salmo 133, ela vem na cabeça, passa pela barba, depois para o corpo. Olha só que coisa tremenda. Barba fala de ancião, barba fala de pastores, barba fala de liderança. Por que a gente tem que ser submisso à nossa liderança? Ao fluir da unção, vem da cabeça, passa pela barba e depois vai para o corpo. E a gente não quer fazer parte do corpo, a gente não quer se submeter, a gente não entende o mistério que há no corpo de Cristo, o manifestar da graça de Deus no corpo de Cristo.
E às vezes muitas vezes a gente não consegue operar as coisas de Deus, porque nós simplesmente não entendemos ainda a graça, Gerson. É por fé, é pela graça. É isso que a gente tem que crer. E Deus te chamou, amém? Você tem essa convicção? Você tem essa convicção? E Deus quer que o propósito dele se cumpra na sua vida. Esta manhã é uma manhã de decisão, porque a gente precisa decidir crer, decidir operar, decidir optar pela verdade, pela graça. Vocês estão comigo? Em nome de Jesus, toda mentira sobre a tua vida cai por terra hoje. Amém? Todas as mentiras que foram plantadas na tua mente, de que você não pode, de que você não é, de que você não sabe, de que você é isso, de que você é aquilo, porque eu não sou espiritual o suficiente, porque isso, porque aquilo, essas mentiras hoje são canceladas aqui em nome de Jesus. Basta a gente dizer: eis-me aqui, Senhor. Basta dizer isso. Eis-me aqui, Senhor. Cumpra o teu propósito na minha vida. Senhor, eu acho que eu não consigo, mas não tem problema aquilo que eu acho. O que eu quero é saber o que o Senhor pensa ao meu respeito. Eu não quero saber o que as pessoas pensam ao meu respeito. Às vezes a gente faz parte de uma sociedade, e uma regra básica da sociedade é você ser aceito pelo grupo de pessoas, né? Faz parte dessa regra, é a aceitação de você estar num grupo onde você é aceito. Mas chega um momento da nossa vida que eu não estou preocupado com o que homens pensam a meu respeito. Eu procuro buscar de Deus. Qual é a visão que Deus tem da minha vida, do meu ministério? E eu sei que você está comigo nessa. E eu quero aqui, em nome de Jesus, orar nessa manhã, por mim e por você, para que a gente pule dentro do propósito de Deus. Que a gente fique no centro, entende? E que a nossa alma não vai atrapalhar o chamado que Deus tem na minha e na sua vida. Amém ou não? Vocês estão comigo? Porque a alma que dá trabalho, meu Deus. Como a nossa alma dá trabalho. Como a gente tem que ficar administrando a nossa alma, né? Davi falava assim: alma, se submete aqui, ó alma. Bendize ao Senhor, ó alma. Alma, para de gritar, alma. Para de espernear, alma. Para de ver coisa que não existe, alma. É ou não é, gente? Ou é só a minha que esperneia? Não é. Vamos orar? Vamos orar nessa manhã. Eu creio que Deus fará algo sobrenatural aqui nessa manhã. Eu consigo ver no reino do Espírito pessoas serão sendo enviadas como uma flecha polida. Eu não estou falando aqui enviando em missões para outro país, inclusive isso, mas enviando para que você entre no centro do propósito dele. Porque afinal de contas, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, para que a gente possa viver e aprender a viver juntamente com Cristo em boas obras. Deus conta comigo e com você. A gente tem que fazer a diferença nessa terra, gente.
Não dá para a gente ficar olhando e esperando que os nossos políticos se convertam, sendo que dentro das nossas igrejas há corrupção. Nós precisamos ser usados por Deus em boas obras, para que haja uma transformação, a começar dentro da minha casa, dentro da sua casa, e aí para a igreja, e aí para o bairro, para a cidade. Mas agora, está comigo e com você. Feche seus olhos que eu quero orar em nome de Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus. Oh Pai, graças te damos, Senhor, por esta manhã. Graças te damos, Senhor, por cada vida preciosa que está aqui nessa manhã. Graças te damos, Senhor, pela palavra preciosa que o Senhor nos dá, que é viva, que é eficaz, que é cortante, que separa a alma de espírito, juntas de medulas, pensamentos de intenções. A tua palavra, Senhor, é que pode transformar as nossas vidas. Pai, e cada um de nós aqui nessa manhã, entendemos que temos um chamado do Senhor para a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, a primeira coisa que pedimos a Ti, Senhor, é que a gente possa nos mover por fé, como a Tua palavra diz, Senhor, em nome de Jesus. E saber que isso tem a ver com o Senhor e não com a gente. E que cabe a nós, Senhor, apenas dizer: eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui para que o Teu propósito se cumpra na vida de cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, tira todo o medo nessa manhã. Pai, Teu Espírito me diz que há pessoas que têm medo do chamado. Em nome de Jesus, o verdadeiro amor que lança fora todo medo, seja derramado em cada coração aqui abundantemente nesta manhã, Senhor. Manifesta, Pai. Manifesta, Senhor, o Teu poder aqui, Pai, em nome de Jesus. Cura, Senhor, os enfermos da Tua casa, Senhor, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, para que possam cumprir o Teu chamado na plenitude. Cura cada alma, Senhor. Cura cada corpo físico, Senhor, em nome de Jesus. Espírito, encaminha-nos à verdade. Revela-nos a verdade, Pai, em nome de Jesus. Queremos Te conhecer cada dia mais, Senhor, em nome de Jesus. Não deixe, Senhor, Teu povo enganado e confundido, Senhor, com muitas vozes. Em nome de Jesus, que se cale a multidão de vozes agora, em nome de Jesus. E a voz do bom pastor se manifeste agora. Que o chamado do bom pastor se manifeste agora em cada um que está aqui nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus. Se você quiser, repita assim comigo: Senhor, eis-me aqui. Me coloco no centro da Tua vontade. Me ajuda a discernir a plenitude do meu chamado. Me ajuda
a discernir que não depende de mim, é tudo do Senhor. Me ajuda a compreender os teus mistérios no meu chamado, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Amém? Aplauda ao Senhor que é digno.